Santo, 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 quero te ver. Holy, 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 I want to see. Declare. Holy, 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 I want to see. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Aplauda ele, ele é santo. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Halis, 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 dizer halis, 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 e 26. Amado. Halis, 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 diz me dizer. Oh, ele é santo, ele é santo, e nós queremos vê-lo, aleluia, amém. Abra sua Bíblia, glória a Deus. Ich will sehen, eu quero te ver, Senhor, também em alemão. Queridos, Joel capítulo 2, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e nós hoje iremos falar sobre o batismo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Joel capítulo 2, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Depois de Oséias, antes de Amós. Joel, para quem não está usando aparelho digital, né? Joel capítulo 2, vamos ler a partir do verso 28. Joel capítulo 2, a partir do verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Repetindo o verso 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei
o meu espírito naqueles dias. Amém? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 11. Mateus 3, verso 11. Mateus 3, verso 11. Eu vos batizo com água, disse João Batista, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra é poderosíssima e eu sou um canal. Usa os nossos lábios. Apesar do homem, Senhor, fala a tua igreja. Alcança os nossos corações. Que o nosso coração esteja atento, aberto, acolhedor para receber a tua palavra nesta noite. Que estejamos atentos àquilo que tu queres falar à tua igreja nesta noite. No nome de Jesus. Amém. 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 Tome seu assento. Queridos, essa é a terceira semana que nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E vai levar muitas semanas, né? Nós vamos falar muitas semanas acerca do Espírito Santo. Qual é o propósito? Qual é o propósito de nós estudarmos o Espírito Santo? Porque nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, ou seja, o ensinamento acerca do Espírito Santo é muito importante também nos nossos dias. Há alguns grupos chamados evangélicos que nem falam na doutrina do Espírito Santo. E o Espírito Santo é importante na vida da igreja. É importante hoje na igreja porque ele glorificará a Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e tem importância na vida de cada crente. E o crente precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. E nós vimos na primeira lição, no primeiro estudo bíblico, na primeira mensagem, falando sobre quem é o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, uma pessoa, características pessoais nós vimos. Na segunda lição nós vimos os nomes que a Bíblia usa para se referir ao Espírito Santo e revelam a sua personalidade e os símbolos do Espírito Santo. Hoje, pela graça de Deus e com a ajuda do Senhor, nós queremos falar sobre o que é o Espírito, o que é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Por que esse tema, irmão? Por que falar sobre o Espírito Santo? Primeiro, porque é um tema bíblico. É importante que nós foquemos no Espírito Santo. Porque se não há Espírito, se o Espírito não fosse derramado sobre a igreja não existia. Ela foi fundada exatamente no exato momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre o seu povo. Em Atos capítulo 2, como cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, verso 28 e 29 que lemos. Se o Espírito Santo não tivesse sido derramado, a igreja não teria sido fundada e nem a obra que Jesus havia iniciado teria continuado. Então o Espírito Santo é importante que nós falemos dele. É importante que nós entendamos. Outra coisa que eu tenho percebido é que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós, na igreja. O Espírito Santo precisa estar entre nós, agindo na igreja, porque senão não há razão para nós estarmos aqui. E nós temos percebido que hoje é um tempo, por causa de tanta impureza que há na igreja, eu falo igreja, o corpo de Cristo, que tem entristecido o Espírito Santo. Em alguns momentos ele tem sido apagado, nós falamos sobre isso. Então nós queremos que o Espírito Santo seja reaceso em nós, reaceso na igreja, e nós queremos que o Espírito Santo se derrame sobre nós, derrame-se sobre a igreja,
de maneira que haja batismo com o Espírito Santo, de maneira que haja dons espirituais. Você sabe o que é isso? Nós vamos estudar sobre dons espirituais também. Nós queremos viver uma experiência nesses dias de intimidade com o Espírito Santo. Quando Paulo deu a sua bênção apostólica em 2 Coríntios, no final da sua carta, olha o que ele fala. No final da sua carta aos 2 Coríntios, ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Ou seja, o viver na graça de Jesus, viver cheios do amor de Deus, é importante, mas é importante também ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Esse é um tempo para nós buscarmos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Comunhão com a Trindade Santa. Ter comunhão com Jesus, ter comunhão com Deus, mas também ter comunhão do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então é importante que nós voltemos à origem para deixar que o Espírito Santo de Deus se manifeste nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, algumas coisas que nós queremos determinar acerca... Nós vamos ler muitos textos bíblicos, tá bem? Então, vamos ler muita Bíblia. Vamos nos encher da palavra. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 16, ele diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Então nós temos que ser crentes cheios da palavra. Cheios da palavra. Temos que orar para que Deus nos dê sede da palavra, para que a gente conheça a palavra de Deus, porque alguns de nós se perdem pelo caminho, porque não conhecem a palavra. A única forma de nós conhecermos a Deus é através da palavra, meu irmão. E aí precisa de disciplina, precisa de folhear a Bíblia, precisa de ler texto após texto. Nós vamos fazer isso aqui. Amém? Nós vamos conhecer a palavra do Senhor e deixar que a palavra penetre o nosso coração. E não só isso, que nós pratiquemos a palavra. Amém. Vivamos a palavra. Tiago capítulo 1, verso 21, diz assim: não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Então, na medida em que nós vamos conhecendo a palavra, a gente vai colocando em prática. E o Senhor vai derramando a sua presença sobre nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo não foi uma experiência exclusiva dos tempos apostólicos. Não foi. Então, uma afirmação que nós precisamos estabelecer aqui. Há alguns grupos que são chamados de cessacionistas, que acreditam que com o sepultamento do último apóstolo, os dons foram sepultados também. Com a morte do último apóstolo, o Espírito Santo deixou de operar. Há alguns grupos que acreditam nisso. E até dizem que não tem tanta importância o batismo com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, enfim, atua, mas os dons foram só para as épocas apostólicas. Eu quero declarar aqui que isso é uma falta de entendimento bíblico e uma interpretação errônea das Escrituras. Porque é evidente que o Espírito Santo está atuando ainda na igreja hoje. Por quê? Porque um dos propósitos dos dons espirituais, um dos propósitos dos dons espirituais é a edificação da igreja. Agora, se os dons cessaram, então a igreja já está completamente edificada? Ou a igreja não precisa mais ser edificada? Olha o equívoco. Outra coisa que eles dizem, que cessou, né? Usando um texto mal interpretado das Escrituras, dizem que os dons cessaram porque Jesus já veio,
né, o Espírito, a igreja já foi estabelecida, então não precisa mais de dons. Isso é um outro entendimento errado das Escrituras. Então, nesses estudos bíblicos, que eu quero que você não falte, você vai conhecer o que a Bíblia diz, e não o que um teólogo diz, não o que o homem diz, mas o que as Escrituras dizem. Amém? Estão dispostos? Amém. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção divina para aqueles que realmente experimentaram o novo nascimento. É uma coisa que a gente precisa entender. Quem será batizado com o Espírito Santo? Aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que tiveram experiência com Cristo. E por isso, nós vamos entender que é uma doutrina que no Novo Testamento é amplamente ensinada. Nós lemos Mateus, capítulo 3, verso 11. Vamos ler Marcos, capítulo 1, verso 8. Vamos ler aqui as Escrituras. Marcos, capítulo 1, verso de número 8. Que diz assim: eu vos batizo com água, ele, se referindo a Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16 de Marcos, verso 17. Marcos 16, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ou seja, estes sinais acompanharão aqueles que creem. O que é que vai acontecer? Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Jesus disse: os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Antes de falar o que é o batismo com o Espírito Santo, eu preciso falar o que não é o batismo com o Espírito Santo. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo não é o simples fato de alguém, por meios próprios ou aprendível, falar em outras línguas. Tem que ter muito cuidado com isso. Há alguns grupos, inclusive na televisão ou na internet, que estão ensinando a falar em línguas. Fale qualquer coisa que venha aí na sua boca. Pronto, está falando em línguas. Cuidado com isso. Isso não é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja ensinando. Ué, como é que é isso? Como é que se ensina a falar em outras línguas? Minha esposa lá na Alemanha, ela foi para um seminário sobre ensino de criança, ministração a crianças. É um grande seminário pentecostal lá na Alemanha, no centro, um pouco para o sul da Alemanha. E foi lá, foi uma ministração excelente acerca do ministrar as crianças. Era um seminário de preparação para professores de criança. E foi tremendo, foi o dia inteiro lá, e foi um grupo da nossa igreja ligado ao ministério infantil, foram com a minha esposa. E quando eles terminaram o curso, foram para o pátio da igreja, ou seja, o tabernáculo, para orarem e tal. E quando eles estavam lá, ia ter um louvor, ia ter um encerramento, na verdade. Aí entrou os irmãos que estavam em outro curso, o curso de profeta. E nesse curso eles aprendiam a profetizar. Aí, interessante, é que eles saíram da sala do curso de profeta. Realmente a escola dos profetas no Antigo Testamento. Mas o dom de profecia não se aprende na escola. Enfim, aí saiu aquele batalhão de alunos com o nome profeta. Aí se colocaram na frente assim, e o dirigente disse assim: agora vocês
Pode escolher um desses profetas aí que ele tem uma profecia para você. Interessante, né? Mas isso não se aprende na escola. É um dom do Espírito Santo. Dom de línguas não se aprende. Algumas igrejas na Europa, aqui também, porque muita coisa começa aqui, sabe? Aí vai para o mundo. A América é uma bênção. E exportam um monte de coisa, o povo recebe sem examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, disse o Senhor. O problema é que você não está disposto, tem que examinar as Escrituras. Dá sono, é falta de disciplina. É falta de disciplina, meu querido. E hoje, com tantos recursos que há, você põe o áudio das Escrituras e lê. Você está ali ouvindo a palavra. Vai para o teu trabalho, põe no teu equipamento eletrônico a Bíblia e vai ouvindo a palavra, meu irmão. Isso vai enriquecendo. Tanta tecnologia, mas o povo nunca foi tão analfabeto de Bíblia como hoje. Há Bíblias de tudo que é cor, tamanho, digital, áudio, enfim, mas o povo está cada vez mais não conhece as Escrituras. E aí tem alguns grupos que estão ensinando, olha, enrola a língua aí, o que vier você fala. Cuidado com isso, porque a Bíblia não ensina assim. E eu estou como Paulo, não vai além do que está escrito. Não passa do que está escrito. Não passa, irmão. Peraí, está escrito isso aí, irmão? Aonde é que está escrito? Aí você fica do que está escrito, porque aí você não erra. Aí não tem como você ultrapassar, porque está escrito. Lembra quando Jesus foi atacado pelo adversário em Mateus capítulo 4? Jesus disse, está escrito. Então assim deve ser o crente. Assim deve ser você. Está escrito onde? Então eu estou nessa. Não está escrito, estou fora. Bye bye. Eu vou para o que está escrito. Em nome de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas por meios próprios, e sim por intermédio do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, eu quero que você venha comigo, né? Atos capítulo 2, se você por alguma razão não tem habilidade para correr as Escrituras, você anota os textos bíblicos, Atos capítulo 2, e você confere depois todos os textos bíblicos. Atos capítulo 2, verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme eles queriam. Não, né? Conforme o Espírito. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então é o Espírito que vai agir em mim, e não eu vou aprender. Eu vou para uma escola. Você vai para a escola aprender inglês, alemão, outro idioma, né? Mas o dom do Espírito Santo é do Espírito Santo. Então, segundo, eu estou lendo na atualizada, tá? Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então você tem que ter cuidado. Alguns, nessa ânsia de ser batizado com o Espírito Santo, e começa a fala de si próprio. Ou induzido até por demônios. Tem que ter muito. Diga isso para o seu irmão, tem que ter cuidado. Diga para quem está atrás de você, tem que ter cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Então, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Isso não é o batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas proveniente da experiência do batismo com o Espírito Santo é algo espontâneo, pois trata-se de uma ação sobrenatural, não é humana.
e é exclusiva do Espírito Santo, proporcionando ao crente falar numa língua que nunca aprendeu. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Não é algo que você aprende. Eu falo alemão, não é coisa do Espírito Santo. Eu decorei, foi verbo, não é substantivo. Pense, negócio difícil, né? O alemão, eles juntam 3 substantivos juntos. A palavra fica desse tamanho. E eles usam o artigo do último substantivo. E eles têm o artigo masculino, feminino e neutro, não é como a bênção do inglês, que é só um artigo, né? Para homem, para mulher, para tudo, né? Oh, glória! Agora o alemão é difícil. E ainda tem as declinações. As declinações, não vamos falar sobre isso, né? Tem as declinações que, dependendo da declinação, o substantivo é feminino, mas o artigo é masculino. Vai entender isso. Ela tem que nascer de novo. Eu digo, Jesus me batiza com essa língua. Senhor, não, vai estudar. Difícil, mas, então, o batismo com o Espírito Santo é algo espontâneo, é sobrenatural. Sobrenatural. Você não vai forçar. Agora a Bíblia diz que você tem que buscar. E nós vamos ver isso mais na frente. Tem que buscar. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que estar ali na presença de Deus. Convocar o jejum. Vigília de oração. Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser batizado. Né? É uma coisa que você vai buscar. E o Espírito Santo vai te dar. Porque é para todos. Veja que quando lá em Atos, eles estavam reunidos no cenáculo, cerca de 120 pessoas. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos. Então, o batismo com o Espírito Santo é para todos. Todos. Marcos 16, 17. Os que creem, todos os que creem. Quem crer, vai receber. Ou seja, é para crente. Então diga assim, não, o batismo com o Espírito Santo, com evidência em falar em línguas, não é um dom. Vem o dom de línguas, o dom de interpretação de língua. O batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes em Cristo Jesus. Para todos. Então, o falar em línguas não se aprende, se busca e se recebe. O batismo não se fabrica. Você busca e o Senhor te dá. E é um idioma que você não sabe. Agora, o idioma pode ser humano e pode ser espiritual. Pode ser um idioma conhecido e um idioma desconhecido. Não é uma língua que você aprendeu, não. Jamais viu, mas o Espírito Santo te dá. Vamos ler alguns textos sobre isso. Em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Vamos lá comigo, irmãos. Coríntios 14, verso de número 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens. Não fala a homens. Então, não é um idioma que você fala para homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Então, é um idioma que você não aprende. E é um idioma que você fala, homens não entendem. Deus entende, porque é mistério. Agora, há também o falar na língua dos homens. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aqueles galileus, começaram a falar na língua das nações. E as pessoas começaram a ouvir as grandezas de Deus a partir daqueles irmãos que estavam falando lá. E eles ficaram atônitos. Como pode esses galileus falar nas grandezas de Deus na nossa própria língua? O Espírito Santo capacitou eles. Né? Capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu fale as línguas
dos homens e dos... Pronto. Então o Espírito Santo pode te capacitar a falar a língua dos homens e dos anjos, de acordo com o querer dele. E é uma forma sobrenatural. Isso é o falar em outras línguas. Essas línguas podem ser humanas, atualmente faladas em algum lugar, né? Atos capítulo 2, verso 6, eles falaram a língua daqueles povos que ali estavam, ou até mesmo desconhecida na terra, as línguas dos anjos, como nós acabamos de ler agora nas Escrituras. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Estão compreendendo? Amém. Agora, gente, uma outra coisa que não pode ser batismo com o Espírito Santo. Alguém que é batizado com o Espírito Santo, alguém que recebeu o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, é alguém que se submete à palavra de Deus. Então, alguém que diz, eu sou batizado com o Espírito Santo, e não se submete às Escrituras. Calma aí, que isso? Como pode? Se alguém afirma que é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, e não aceita a autoridade das Escrituras, alto lá. Alguma coisa está errada, ou melhor, tudo está errado. Não se submete às Escrituras, está escrito mais na minha vida é outra realidade, isso é questionável. Não é um sinal de que essa pessoa está batizada com o Espírito Santo. Outra coisa, a pessoa é cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, mas não se submete à liderança estabelecida. Batizado com o Espírito Santo, mas autoridades estabelecidas na igreja pelo Senhor, ele não se submete. Alto lá, cuidado. Sinal vermelho, alguma coisa errada. É algo que a gente precisa compreender. Outra coisa, nós nunca devemos crer em experiências espirituais só porque pessoas dizem, não, Deus falou comigo. Tem que ter cuidado com isso também. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes. Ah, falou em línguas. Pede discernimento. Pede discernimento. Pede discernimento. Porque há muitas falsificações. O diabo ele não cria nada, mas pensa em destino para falsificar. Falsifica os moveres. Falsifica a unção. Falsifica fogo. Até se transforma em anjo de luz. O cabo é terrível. Ele é medonho. Você tem que estar atento. Não vá atrás de qualquer coisa. Eita, tem um reteté ali. Cuidado. Né? Ele falsifica milagres e unções e coisas que estão por aí que ele falsifica. Então, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ter muito cuidado. Então, o que não é o batismo com o Espírito Santo? É coisa que o homem faz. O batismo vem do alto. Como um vento impetuoso. A Bíblia diz que eles estavam reunidos e veio como um som impetuoso. Veio como um fogo. E foi repartido. É o Espírito Santo. Você ora, você busca, eles estavam, Jesus disse assim, estejam na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Do alto. Não é de baixo, não é dos lados, é do alto. Ou seja, vem dele, vem de Deus, vem do Senhor. Vem do Senhor. Não é coisa que o homem faz. Nós não podemos, não devemos e nós não queremos fabricar um avivamento. Nós não queremos isso. Por isso a oração, por isso a ênfase na oração, porque é do alto. Jesus disse, se do alto não for te dado, nada você vai ter. É do alto. Se não vier do alto, não adianta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança, diz a palavra. É de Deus.
é do Senhor. Não vem do homem, eu não vou fabricar. Dá vontade até de eu vou fazer umas coisinhas aqui. Mas Senhor, precisa... Não, Senhor, eu quero fazer na tua direção. Tem que vir do alto. Tem que vir do alto. Tem que vir do Senhor. O Senhor vai testificar nos corações. Vai ter um mover de Deus aqui nas nossas vidas. Mas vai vir do alto. No nome de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma das principais doutrinas das Escrituras Sagradas. Em todo batismo, tem que haver aquele que batiza, o que vai ser batizado e qual é o elemento. Quem vai ser batizado é o crente. Aquele que batiza é Jesus. E o elemento do batismo é o Espírito Santo. Precisamos entender que, mais uma vez, afirmar que o Espírito, o batismo com o Espírito Santo é para todos os que já são salvos. Você é salvo em Jesus, você busca o batismo com o Espírito Santo. O crente, o Espírito Santo já está no crente. Quando ele nasce de novo, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já faz morada nele. Tenho que entender que o batismo com o Espírito Santo não é a conversão do crente. Não é regeneração. Não é justificação. Não é santificação. São coisas distintas. Eu fui batizado com o Espírito Santo não quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e posterior à salvação. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Os discípulos eram salvos? Sim. Eles estavam crendo no Senhor, estavam ali firmes no Senhor. Estavam orando. E aí eles recebem o batismo com o Espírito Santo posteriormente. Vamos ler alguns textos? Estão dispostos? Atos. Vamos lá para Atos. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Vamos ler alguns textos. Com calma, irmão, que é para você compreender. Com muita calma. Capítulo 8. Atos, capítulo de número 8. É um episódio que aconteceu em Samaria. Filipe prega em Samaria e acontece conversões ali. Verso 14. Ouvindo os apóstolos, abriram lá? Amém. Atos 8, verso 14. Preste atenção, eu estou lendo na atualizada, talvez você esteja lendo em outra versão, mas não há muita diferença. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Foi o que aconteceu em Samaria? Eles receberam a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João, ou seja, os apóstolos em Jerusalém disseram, a pregação chegou lá em Samaria, sabe o que aconteceu? Eles receberam a palavra. Vai lá, vai ver o que aconteceu lá. Aí mandaram Pedro e João lá em Samaria. Você sabe que os samaritanos e os judeus não se colavam muito. Havia uma separação entre eles. E aí os judeus começaram a pensar, como assim? Eles também receberam a palavra? Vamos lá. Vamos ver que coisa é essa. Eles foram lá. Verso 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Primeira pergunta aqui no texto. Eles receberam a palavra, então eles eram crentes. Eles creram na palavra. Como foi que os apóstolos souberam que eles não tinham o Espírito Santo? Deixa eu olhar para você aqui. Você tem o Espírito Santo? Olha aqui para mim. Você está vendo o Espírito Santo em mim? Não é fácil de ver. Eles chegaram lá e oraram para eles receberem o Espírito Santo. Como assim?
Se eles criam na palavra, se eles receberam a palavra evangelizada por Filipe, o que é que acontece? Eles oram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que eles sabiam disso? Possivelmente eles perguntaram. Possivelmente eles não viram evidência na vida daqueles crentes que eles tinham o Espírito Santo de Deus. Porque há uma evidência na vida daqueles que foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Há uma evidência. O Espírito Santo não se vê, que ele é invisível. Mas há a evidência de que ele me revestia, do que ele te revestiu. Então lhe impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo de Deus. Outra pergunta que eu vou fazer o texto. Como é que eles souberam que eles receberam o Espírito Santo de Deus? Estão aqui comigo? Como é que eles souberam? Eu creio. Porque a única experiência que Pedro e João sabiam do Espírito Santo foi aquelas lá de Atos, capítulo 2. Que o vento, as línguas vieram sobre eles. Então eles vão, oram, vou orar para você aqui, o pastor. Recebe o Espírito. Primeiro eu olho para você. Não tem. Como é que eu sei disso? Aí eu vou, oro. Agora eu já sei que tem. Como é? Eu vi uma pomba descer sobre ele. Houve evidência. Houve a evidência de que o Espírito Santo desceu sobre ele. Vamos continuar lendo o texto? Vamos lá? Então, o capítulo de número 10 tem uma outra coisa interessante aqui. Na casa do centurião Cornélio, o Senhor manda ele ir lá, Pedro ir lá na casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, está Cornélio, a família, os parentes e os vizinhos, tudo dentro da casa, esperando Pedro, porque o anjo havia dito que ele viria para falar coisas de Deus para ele. Aí ele juntou a patota toda dentro de casa e está lá. Quando Pedro chega, aí Pedro começa a falar, começa a pregar, começa a ensinar, começa a falar das coisas de Deus, começa a falar quem é Jesus, o que aconteceu com Jesus. Eu não vou ler o capítulo todo, né, irmão? 10. Estou só falando o que aconteceu lá, você lê em casa. E aí Pedro está ministrando acerca de Jesus de Nazaré, o que aconteceu com ele e tal, e pregando a palavra. Verso 44. Olha o que acontece. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. Como foi que Pedro viu que o Espírito Santo caiu sobre eles? E os fiéis, vamos continuar lendo que a gente vai saber. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, ou seja, os não-judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro: vamos batizar essa turma ou não vamos? Se aconteceu com eles o que aconteceu comigo, vamos batizar eles. Olha só, ele começou a pregar a palavra e o Espírito Santo caiu sobre aqueles, sobre todos eles, porque é para todos. Caiu sobre todos. E eles começaram a falar em outras línguas. E eles pensaram: poxa vida, aconteceu com eles o que aconteceu conosco também. Eles receberam o Espírito Santo. E eles perceberam por causa da evidência em falar em outras línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 19. Vamos lá, gente. Capítulo 19. Tem um outro episódio que vale a pena a gente ver. Ou seja, você vê que essas pessoas, olha só, o processo é esse. Elas recebem a palavra e o batismo com o Espírito Santo é posterior
a conversão. É uma coisa distinta da conversão. Capítulo 19, a partir do verso 1. Leia aí comigo. Capítulo 19, a partir do verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Olha de novo a pergunta. Qual foi a pergunta? Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Eles responderam, nós só conhecemos o batismo, que foi o batismo de João. Porque existem dois batismos. Batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo de Deus. Dois batismos. Dois batismos. Então eu me converto, sou batizado nas águas. E posteriormente eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. E eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo disse, João realizou o batismo, verso 4, de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é essa manifestação sobrenatural que vai acontecer na vida daqueles que são batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, uma coisa que precisa estabelecer aqui: o batismo é algo distinto do novo nascimento. É algo que acontece posteriormente. Isso é uma realidade. É um presente de Deus aos crentes. É para aqueles que já experimentaram a salvação em nome de Jesus. Então, uma coisa que precisa ser clara aqui: batismo com o Espírito Santo deve acompanhar o falar em outras línguas. O capítulo 16 de Marcos diz, e falarão novas línguas. Atos capítulo 10, verso 45, porque os ouviram falar em línguas. No dia de Pentecostes está registrado que e começaram a falar em outras línguas. Atos 19, verso 6, que nós lemos agora. Os discípulos em Éfeso falavam em línguas. Portanto, o que vai evidenciar o verdadeiro batismo é o falar em línguas estranhas. Isso é o que vai evidenciar que você, que eu e que um crente foi batizado com o Espírito Santo. Então, é algo que eu tenho que buscar. Não vou aprender com o meu irmão que está falando aqui do lado. Eu não vou repetir o que ele está falando. Eu vou buscar e espontaneamente o Espírito Santo virá sobre mim e me dará esse batismo. Está claro isso? Está bem claro isso, bem definido isso. Deixa eu avançar aqui. Precisa entender que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para a minha vida. Você crê nisso? É uma promessa de Deus para a minha vida. E eu tenho que buscar essa promessa de Deus. Desde o Antigo Testamento ele revelou isso, como nós lemos em Joel. Ezequiel, capítulo 36, vai falar sobre isso. É uma promessa que Deus fez para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você responder a você mesmo. Você já buscou o batismo com o Espírito Santo de Deus? Uma pergunta para você responder para